Graça e paz, meus irmãos. O devocional dessa manhã ele se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Na teologia, meus irmãos, existe algo chamado de revelação progressiva. É quando um termo, um conceito não é bem definido, explicado, né, bem no início da sua utilização por alguns autores, escritores, e só com o passar do tempo e com a sua utilização, outros autores, outros escritores vão incluindo no uso desses termos, desses conceitos, algumas coisas que trazem mais clareza, mais definições na sua usabilidade. Mas não é uma alteração do tema, não é uma alteração desse conceito, mas sim definições mais claras, mais entendíveis. Ou seja, vemos no Antigo Testamento não coisas não muito bem explicadas, entendidas. E conforme a progressão da revelação ao longo dos demais escritos, vamos ver com mais clareza o que os autores passados queriam dizer com aquilo. Então vemos no Antigo Testamento coisas que só conseguimos entender melhor no Novo Testamento. E é comum às vezes acharmos que no Antigo Testamento não contém alguns elementos que vemos com clareza no Novo Testamento, como por exemplo a graça, o Espírito Santo e etc. Mas com isso, se você prestar bem atenção no Antigo Testamento, vamos ver que sim, que contém esses elementos. E um outro entendimento que temos, muitas vezes erroneamente, do Antigo Testamento, é que tudo depende do homem. Tudo dependesse do homem. Como se fosse um jogo de futebol, né? Deus o juiz, homem os jogadores, Deus fez as regras e agora ele só atua no momento das faltas e para encerrar o jogo e para dar a vitória para um dos lados. Mas não é assim que vemos com base neste texto inicial que lemos e também nos demais textos que eu trarei. Aqui o contexto deste texto que lemos inicialmente é o contexto onde Davi ele tenta construir o templo a Deus, né, em honra ao seu nome, porque Deus não estava morando num templo, e sim numa tenda, e com isso Davi intenta a construir esse templo em sua honra. E Deus responde a Davi por intermédio do profeta Natã, dizendo que Davi não o construiria, mas sim o seu filho Salomão. E Deus começa a relatar neste contexto, né, em resposta a Davi, o que já tinha feito e o que faria ainda a Davi e a nação até a construção do templo e o estabelecimento do reino de Davi através de Salomão. E posteriormente, num tom de gratidão, Davi ora a Deus dizendo que era ele, quem era ele, para Deus ter tanto apreço por ele, para ter tanto carinho, tanto amor por Davi e fazer o que fez assim para Davi, pela nação. E nessa oração, ele profere: por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a saber ao teu servo. Em um outro texto paralelo a esse, né, que é bem comum, vemos isso no Antigo Testamento, somente em 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e o mesmo texto que é idêntico a esse, que é o de 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 19, que diz: Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas essas grandes coisas. Davi estava reconhecendo que não foi por causa das suas obras, do seu bom proceder, que Deus fez o que fez. E Deus, quando estava falando das coisas que ele fez a Davi, ele diz que escolheu Davi, que o tirou do trabalho de pastor e que o fez rei de Israel. Ou seja, falando de algo pequeno e que o fez grande, dando esse entendimento, né, de algo pequeno e que Deus o promoveu a algo grande. E que foi Deus que deu a vitória sobre os seus exércitos e tal. E isso é antes da oração de Davi. Então, a sua oração, Davi diz que tudo o que Deus fez foi por causa da sua palavra, por causa do seu amor,
segundo a sua vontade. E o outro texto, já à frente de Davi, né, que é a conclusão do templo pelo seu filho Salomão, que é 1 Reis, capítulo 8, o versos 57 e 58, Salomão está diante do povo, né, com o templo terminado, e ele começa a orar a Deus, e caminhando para o final dessa oração, ele diz: o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. E na nova versão transformadora está da seguinte forma: que ele nos dê a disposição de fazer sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que ele deu a nossos antepassados. Então Salomão ora para que Deus os capacite para fazer a sua vontade. E com base no Novo Testamento, vemos que isso se dá através do Espírito Santo. E com mais clareza, vemos o Espírito como um capacitador, um convencedor. Isso com base no Novo Testamento. Então vemos Davi, na atuação de Davi, a graça de Deus atuando ali sobre a vida de Davi, e na oração de Salomão, a alusão ao Espírito Santo. E no próprio livro de Reis também vamos ver a alusão ao Espírito Santo no contexto de Elias, que é mais à frente, lá no capítulo 18. Então o que eu quero trazer é que esses homens conheciam a Deus. E por mais que o Antigo Testamento e algumas coisas não fiquem muito claras, esses homens sabiam quem eles eram perante Deus, em relação a Deus. E que não teriam e não fariam nada se Deus não provesse. Esses homens agiam com tamanho ímpeto, dedicação, zelo, como se cada coisa dependesse exclusivamente deles. Mas no fundo eles sabiam que eles não poderiam fazer nada sem Deus. Um pastor dos nossos dias, que eu não me recordo, eu esqueci o nome dele, ele, resumindo o calvinismo, eu não sei qual foi o contexto que ele disse, mas ele resume da seguinte forma: faça tudo como se dependesse de você, mas saiba que tudo depende de Deus. Trabalhe, estude, cuide, se dedique, faça tudo dando o seu melhor, como se você fosse a única pessoa responsável por aquilo. Mas saiba que é Deus que está ali, te dando condições, te dando força, a fim de que você faça tudo para a sua glória. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, mais uma vez eu agradeço a Ti por esse dia e por essa oportunidade de trazer esse devocional. Deus, eu reconheço aqui a minha miséria, a minha finitude, e coloco tudo diante do Senhor, sabendo que tudo provém de Ti. A Ti a honra, a Ti a glória, para sempre. Amém. Graça e paz, meus irmãos.